pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão. Na aula de ciências de hoje, nós vamos corrigir as atividades anteriores, no qual nós estávamos falando sobre o ar. Isso mesmo, nós aprendemos na aula passada algumas características do ar, que ele está em todos os lugares, ao nosso redor, nas plantas, inclusive no nosso corpo. Isso mesmo. E ele também tem algumas características bem importantes. Ele não tem cheiro, ele é incolor e nós não conseguimos sentir o sabor dele também, certo? E aprendemos também que o ar não tem forma própria, mas ele ocupa um espaço, ele está em todos os lugares. E também aprendemos que o ar tem massa, ou seja, ele pesa. Quando nós enchemos um balão, nós oferecemos ao espaço que tinha o balão, que era pequenininho, colocamos o nosso ar lá dentro e o balão toma toda aquela forma, ou seja, o ar envolve todo o balão. E como o ar fica preso, ele vai adquirir a forma do que você está enchendo, né? Então, nós percebemos o ar em todos os lugares. Na aula de webconferência, na aula online do dia 26, nós realizamos juntos as atividades do Investigando o Assunto e investigamos realmente onde está presente o ar. Quando nós falamos que um copo está vazio, um objeto está vazio, ele não está. Dentro dele há a presença de ar, e nós comprovamos isso com essa experiência, tá? A prof deixou para vocês o link da aula gravada para quem não pôde participar dessa aula online, tá bom? Então vamos responder, aliás, corrigir, né, gente, as atividades da página 93? Vamos lá então. A número 1 e a letra A perguntava ou dava afirmação para vocês responderem qual é o gás que estava sendo mencionado. Letra A, gás necessário para a respiração de animais e plantas. Qual é que vocês responderam aí? É o gás oxigênio. Na letra B, gás que existe em maior quantidade no ar. O gás nitrogênio. Isso nós conseguimos perceber com essa tabela que foi apresentada para nós, e nós falamos na aula passada sobre ela, né? Dos gases que formam o ar, a composição do ar que está à nossa volta, o nitrogênio é o que está em maior quantidade. Depois nós tínhamos também a letra C, gás utilizado pelas plantas para produzir o seu próprio alimento. É o gás carbônico, aprendemos em uma aula de ciências também, né? E por último, nós tínhamos a água no estado gasoso, que é o vapor de água. Também aprendemos na nossa última unidade que a gente aprendeu no livro de ciências. A número 2, vocês tinham que desenhar uma situação em que fosse possível perceber o ar. O que vocês desenharam aí? Estou curiosa para ver e para saber. Será que vocês desenharam uma pipa? Alguém soltando uma pipa porque precisa de vento para soltar pipa? Ou um catavento girando, né? E outras situações também em que é possível nós percebermos a presença do ar, certo? Então tá bom. E o desafio da abertura? Leia a pista abaixo e circule nas páginas 88 e 89 o personagem ao qual ela se refere. No esporte que pratico, o vento é muito importante. Qual é? Vocês circularam o homem que está no barco à vela? Se vocês circularam esse praticante de esporte, vocês estão corretos em relação à dica que foi dada para vocês, tá bom? Muito bem. Então, vamos ao assunto de hoje. Hoje, o nosso tema 2, nós vamos falar sobre o ar no planeta Terra. Na aula passada, nós vimos e aprendemos que o ar está em nosso redor e a composição dele, as características dele, né? Hoje, nós vamos aprender que ele está no planeta Terra. Mas de que forma? A camada de ar que envolve a Terra, nosso planeta, ela é chamada de atmosfera. O que seria isso, prof? Vou passar aqui para vocês verem. A camada de ar
que envolve a Terra é chamada de atmosfera. Então, como vocês conseguem perceber aqui, está o nosso planeta, né? Uma parte dele. Então, todas essas repartições, podemos dizer assim, camadas, né? São ar. Ou seja, é a camada de ar. Só que em cada uma dessas camadas, nós vamos ter, conforme nós formos subindo aqui em direção a uma linha reta, né, ao espaço, a presença do ar que nós precisamos para sobreviver, do gás oxigênio, ele vai diminuindo. Então, por isso, cada camada da nossa atmosfera, ela desempenha um papel fundamental. Na aula de hoje, no slide, a prof passou para vocês um vídeo que explica de uma forma muito legal um pouco de todas essas camadas aqui, que não é um assunto do livro, mas é um conhecimento extra que vem agregado junto com o que nós estamos vendo hoje, tá? Então, só para vocês entenderem, a camada de ar, ou seja, ela é muito extensa, muito grande, que envolve toda a Terra, sendo assim possível a vida na Terra, né, gente? Porque só é possível a vida, as plantas, a água, porque nós temos o ar. Então, também é importante o ar para nós. E todas essas camadas juntas que envolvem o nosso planeta, nós chamamos de atmosfera. E aí nós temos a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície de onde nós moramos, a estratosfera, olha só, por onde circulam os foguetes, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Isso é para conhecimento de vocês, tá bom? Então, sabemos que a camada de ar que envolve a Terra, nós chamamos de atmosfera, desculpa. Agora vamos para a próxima informação. Próximo à superfície do planeta, existe uma concentração maior de ar. À medida que a altitude, ou seja, que a altura em relação ao nível do mar aumenta, a concentração do ar vai diminuindo, ou seja, vai se tornando mais rarefeito. Então, a partir do momento que nós vamos subindo da superfície, ou aumentando a nossa altitude em relação ao nível do mar, nós vamos ficando com pouco oxigênio. Aqui próximo há muito oxigênio, suficiente para a vida humana, mas aí a gente sobe mais um pouquinho, diminui, mais um pouco, diminui mais ainda, mais um pouco, é muito raro, e depois a gente tem lá um espaço que é ausente de gás oxigênio, ou seja, não existe, por isso nós não temos vida além da nossa camada atmosférica ou no espaço, tá? Por essa razão, é mais difícil respirar em montanhas muito altas. Se vocês já foram a um lugar onde subia uma montanha muito alta, vocês conseguiram perceber o quanto é difícil, parece que a gente fica mais ofegante, mas não é essa a questão. É que lá em cima, quanto mais a gente sobe em altitude, né, de altura, menos oxigênio nós temos para nossa respiração, por isso que dá essa impressão. Então, como existe menos ar em locais muito elevados, há também menos gás oxigênio, porque o gás oxigênio está presente no ar. Então, o que nós vemos aqui foi um esquema que está representando a quantidade de gás oxigênio disponível na atmosfera em diferentes altitudes. Quanto mais longe da Terra, da superfície da Terra, menor é a quantidade de ar ou de gás oxigênio também, certo? Muito bem, então, primeiro assunto, tudo certo? Vamos para o próximo, então. A atmosfera, que é essa camada que a gente aprendeu hoje, ela desempenha um papel muito importante para a vida no planeta. Ela filtra parte dos raios solares e contribui para manter a temperatura na Terra. Olha que importante, gente. A nossa camada atmosférica, que a gente viu agora há pouco, ela também nos protege. Mas nos protege do quê? Dos raios que fazem mal para a nossa saúde. Isso mesmo. Esse esquema aqui está mostrando para nós, olha só, aqui está a camada de ar que envolve a Terra, que nós chamamos de atmosfera. E aqui a representação gráfica dos raios e como a camada atmosférica protege nós que estamos aqui no planeta Terra. Vamos ver aqui do ladinho, então, ó.
Esquema representando a ação da atmosfera em relação aos raios solares. Sem a atmosfera, o planeta seria muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, por isso que às vezes nós ouvimos falar naquela questão de efeito estufa. Vocês já ouviram falar? Efeito estufa? Isso mesmo. Por que está acontecendo isso? Esse efeito estufa, ele tem a ver com a poluição dessa camada de ar, não de toda ela, mas de uma parte dela. Mas esse é um assunto que a gente vai ver no próximo tema, tá? Para falar sobre esse assunto para vocês, então, no próximo tema. Então, vamos agora aos raios aqui, para a gente entender como que funciona cada um deles. Então, o 1, parte dos raios solares que atingem a atmosfera volta para o espaço. Então, vamos dizer que esse é o mais perigoso. E aí, quem faz a proteção? A camada atmosférica. Quando esse raio muito perigoso para nós, para a nossa saúde, a saúde dos seres vivos, se choca com a camada atmosférica, ela nos protege, ela blinda e esse raio volta novamente para o espaço, ele não ultrapassa. Já o 2, alguns raios solares são refletidos na superfície do planeta e voltam para o espaço. Então, alguns raios do Sol, ela deixa ele entrar no nosso planeta para nos aquecer, dar energia e outras coisas para o qual o calor do Sol e a claridade é importante, mas ela deixa retornar novamente esse raio para o espaço, tá? Então, temos o 1, que bate na atmosfera e volta. Temos o 2, que está no meio, é médio, né? Mas é que ele é muito importante para a nossa vida na Terra. Então, a camada atmosférica deixa ele entrar, mas ela também libera para sair. E temos o 3, que parte do calor do Sol aquece a superfície do planeta Terra e fica retida na atmosfera. E essa é para nós nos aquecer. Por isso que durante o dia, quando tem sol, é quente e à noite não esfria tanto. Porque se a camada atmosférica não retesse esse calor aqui que entrou dos raios menos nocivos, né? Seria muito frio durante a noite para nós, ia cair muito a temperatura, mas como ela reteu esse calorzinho para a gente passar a noite, então o nosso planeta é bem confortável durante as noites também, tá? Então essa é uma das principais funções da camada atmosférica no nosso planeta Terra. Muito bem, então seguindo adiante com o nosso assunto, nós vamos falar sobre os fenômenos atmosféricos. Por que o nome atmosférico? Já que aprenderam sobre atmosfera, vocês sabem, gente, por que é fenômeno atmosférico? Porque esses fenômenos que nós vimos aqui, eles acontecem dentro da nossa camada atmosférica, constituída por todas aquelas camadas no qual nós aprendemos. Quais são eles? Então, olha só. Diversos eventos naturais que ocorrem na atmosfera são chamados de fenômenos atmosféricos, como a chuva, o granizo e a neve, os raios, os relâmpagos e os trovões que podem ocorrer durante as tempestades. O vento, que é o ar em movimento, também. As precipitações, elas são fenômenos relacionados à queda de água das nuvens, como aprendemos no ciclo da água, né? Seja em estado líquido, chuva ou sólido, granizo e neve. Os raios são descargas elétricas produzidas entre as nuvens. Os relâmpagos são clarões resultantes dos raios e o trovão é o som produzido desse fenômeno. Então, todos esses fenômenos atmosféricos aqui, eles acontecem dentro da nossa camada atmosférica, certo? Eles acontecem aqui, dentro dessa camada. E nós temos, então, quais são eles? As chuvas, o granizo, a neve, o vento, raios, relâmpagos e trovões, para vocês não esquecerem, tá bom? Agora, então, já que nós estamos falando de fenômenos atmosféricos, nós vamos falar de um deles, da formação dos ventos. Vocês sabem como se formam os ventos? Não? Vamos descobrir então. O vento,
é o ar que se desloca, ou seja, que vai mudando de posição, eles vão se trocando, ar quente e ar frio. Vamos entender melhor. O ar se desloca quando há diferença de temperatura entre duas regiões. Ao ser aquecido, o ar se expande e passa a pesar menos que o ar frio, como a gente já aprendeu em outras situações, né? O ar quente é mais leve, por isso ele sobe. Com isso, o ar quente tende a subir e o ar frio a ficar mais próximo da superfície, e o ar frio, gelado, desce. Então, se um local da Terra receber mais calor do Sol do que outro local, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui mais próximo de nós, né? Se aqui em Blumenau tiver um dia muito quente, receber muito calor, do que lá no estado do Rio Grande do Sul, que é aqui próximo de nós, e lá no Rio Grande do Sul, o ar ficar mais frio. Então, o que vai acontecer? O ar quente que está aqui na cidade de Blumenau vai se encontrar com o ar frio do Rio Grande do Sul e vai começar a formar justamente um ciclo. E aí nós temos o vento. Só que, claro, né, gente, nós estamos falando de grandes proporções, porque para nós conseguirmos um exemplo aqui somente de Blumenau e do Rio Grande do Sul, nós estamos falando do estado, né, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, iria acontecer essa troca. Santa Catarina, ar muito quente, Rio Grande do Sul, ar muito frio. Então, como o ar quente, ele vai subir, ó, o ar quente sobe, lá no Rio Grande do Sul, o ar frio iria descer. E isso vai tornando, então, e formando e obtendo a formação do vento, ou seja, o ar começa a ficar em movimento porque acontece essa troca. Ar quente sobe, ar frio desce, ar quente sobe, ar frio desce. Por isso que nós temos, então, o vento, que é a formação do vento, tá? Para vocês talvez entenderem um pouquinho melhor, a prof trouxe uma ilustração um pouco diferente do livro para vocês conseguirem entender. Então, vamos imaginar aqui, ó, ar frio de uma determinada cidade, um determinado local. Aqui estava muito frio, recebeu menos calor. E aqui estava muito quente, o sol aqueceu mais. Então, aqui nós temos uma temperatura fria, o ar vai descer. Aqui esquentou bastante, então nós temos uma temperatura muito alta, o ar vai subir. E aí, quando esse sobe, esse desce, esse sobe, esse desce, esse sobe, esse desce, nós temos a formação do vento, que não deixa de ser um ciclo também, né? E aí balança as folhas das árvores, às vezes temos um vendaval muito forte, né? Que é uma mudança de temperatura assim muito repentina, e aí nós temos os vendavais e outros ventos muito fortes que acabam estragando muitas coisas, né? Muito bem, gente, esse foi o assunto de hoje, então. Falamos de camada atmosférica, o quanto ela é importante para o nosso planeta, né? Que ela protege alguns raios que são perigosos para a nossa saúde. Mesmo esses que acabam entrando, nós precisamos utilizar protetor solar quando vamos ao sol, né? Então, esse que ela deixa entrar e que retém aqui ainda faz mal para nós. Mas e se ela nem protegesse, por exemplo, desse primeiro raio, que é muito nocivo à nossa saúde? Provavelmente nem existiria vida no planeta, né? Seria muito quente ou os raios solares fariam muito mal para as plantas e as pessoas. Então, ela nos protege dos raios solares que fazem mal para a nossa vida. Aprendemos sobre os fenômenos atmosféricos que acontecem dentro da nossa camada atmosférica e também sobre a formação do vento, que é essa troca do ar. Ar quente sobe, ar frio desce. Não esqueçam disso, tá? Então, a número 1, agora as atividades. Vocês irão desenhar a Terra, o planeta Terra e a atmosfera. Depois vocês vão identificar cada um com uma seta e o seu respectivo nome. Então, vocês vão desenhar
o planeta Terra, a camada atmosférica, vão fazer uma flechinha e vão nomear cada um deles para saber qual é o qual. Beleza? E aí vocês irão responder. Por que a atmosfera ela desempenha um papel importante para a vida no planeta Terra? Falamos sobre esse assunto, né? A 2. Por que o astronauta precisa de roupas e de equipamentos especiais para sobreviver no espaço? Lá fora da nossa camada atmosférica. Por que será que ele precisa desse monte de coisas para conseguir continuar respirando lá em cima no espaço? A 3. Veja a tirinha a seguir, depois responda as questões. Então, nós temos aqui uma situação, vocês vão ler e vão responder. Como você responderia à pergunta feita pelo menino? Letra B. Você poderia demonstrar, por meio de algum exemplo do seu cotidiano, que o ar frio desce? De que modo? Nós falamos sobre as lareiras e o ar-condicionado em uma outra aula de ciência, se eu não me engano, né? Então, uma situação aqui talvez para vocês mencionarem aqui. Outra coisa, na aula de hoje também, antes de a prof explicar a questão de número 4, no slide a prof deixou para vocês uma experiência do canal do Manual do Mundo. Então, vocês podem, através de uma ilustração, entender um pouco melhor como funciona a formação do vento, tá? Eu tenho certeza que vocês vão compreender. Na 4, porque geralmente os aparelhos de ar-condicionado são colocados no alto e os aquecedores, como as lareiras, na parte de baixo dos cômodos. Mais uma questão no qual traz essa observação de que o ar quente sobe e o ar frio desce. Tá bom, turma? Não esqueçam disso. O desafio da abertura. Leia as pistas e circule nas páginas 88 e 89 os personagens aos quais elas se referem. Quando escalamos montanhas muito altas, sentimos falta de ar e tontura. Eu e meu avô fizemos um passeio de balão. Então, vocês vão circular aqui ao qual o personagem lá da imagem de abertura está se referindo essas dicas, certo? Galerinha, por hoje é só então. Façam as atividades com dedicação. Se você não conseguiu compreender o conteúdo, volta ao vídeo, pergunta para a prof numa aula de webconferência que nós vamos ter. Pode perguntar, tem dúvida em atividades, pode perguntar pelo aplicativo do Clipe Escola ou também enviar por e-mail. A prof está disposta e aqui para ajudar vocês no que precisarem, tá bom? Um beijo gigante para vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.